O caso dos policiais civis que prenderam um motorista na Asa Norte após um acidente de trânsito. Governador em exercício diz que eles cometeram abuso de autoridade. Você está revendo as imagens aí. Quem tem mais detalhes é Josiane Ricardo. Oi, Josi. Boa noite, bem-vinda. Oi, Henrique. Boa noite. Boa noite para você também, boa noite a todos. Teve um problema aqui no meu áudio, mas eu acho que consigo te ouvir agora. Esse assunto, ele deu muito pano para manga, inclusive hoje o dia foi cheio de repercussão. Da Celina, de várias instituições e de vários órgãos. Nós estamos aqui onde tudo aconteceu, onde tudo foi filmado, na altura da 112 Norte. Isso aconteceu ontem à tarde, aí no meio da tarde. Depois que os policiais abordaram o motorista exatamente aqui, na altura da 112, ele sofreu toda aquela abordagem que a gente viu nas imagens, tanto que os policiais chegaram a bater nas mãos do publicitário, um homem de 42 anos. Ele também foi colocado no chão aqui onde nós estamos, só que o detalhe é que o filho dele estava no carro, uma criança de 5 anos. As pessoas que passavam por aqui, por essa quadra, viram toda a movimentação, fizeram questão de filmar toda a abordagem da polícia, desses dois agentes, e essas mesmas pessoas acolheram e acudiram a criança de 5 anos que ficou dentro do carro vendo toda aquela situação, Henrique. Josi, repercussão nacional para esse caso, né? Repercussão muito grande. E esses policiais foram afastados ou ainda estão trabalhando nas ruas? Os policiais foram afastados de acordo com a última nota da Polícia Civil. Eles foram afastados das atividades das ruas, mas eles devem ser realocados para atividades administrativas, Henrique. Tudo isso por causa de toda essa repercussão. Muitos órgãos, muitas entidades, conselhos tutelares, inclusive o Ministério Público, a OAB, a Celina Leão, governadora em exercício, todo mundo se manifestou depois que esses vídeos e essa abordagem policial tomaram aí toda essa repercussão nacional. Nós estamos preparando uma reportagem que deve ir ao ar daqui a pouco, Henrique, sobre o perfil desses dois policiais. Nós estamos falando de agentes da polícia, da delegacia da criança e do adolescente, que deviam de estar preparados para agirem aí de acordo com um atendimento à criança, o que não teria acontecido de acordo com essas investigações que estão em andamento, inclusive vários pedidos na corregedoria da polícia. E de acordo também com as testemunhas que passavam por aqui no momento, com os moradores aqui da 112, de acordo com os comerciantes que nós chegamos a conversar, mas não quiseram gravar entrevista. Então, tudo isso deve ser levado em conta no momento dessa apuração. Você tem razão. O fato deles serem da Delegacia de Atendimento à Criança e aos Adolescentes agrava demais a situação deles e a forma como eles agiram nessa ação policial. Como você disse, uma repercussão imensa, e nós conversamos com a governadora em exercício, Celina Leão, que ela diz que eles cometeram abuso de autoridade. Vamos acompanhar. Precisava realmente de ter toda uma cautela com a criança que estava ali no local. Eu sou mãe, você imagina a situação daquela mãe vendo aquela criança depois daquela abordagem. Você sabe o que isso significa. Então, realmente, a gente repudia ontem mesmo, o nosso DG, nosso diretor-geral, já encaminhou toda a ocorrência para a corregedoria que está tomando todas as providências. Então, a população do Distrito Federal pode ter a certeza que a impunidade realmente não vai acontecer. Não representa a nossa corporação de forma alguma. Aí a presença da governadora no nosso balanço geral hoje ao lado do Fred, dizendo que foi abuso de autoridade, que tudo será devidamente apurado. E não é para ser diferente, não é, Josi? Ainda mais que eles são da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente. É impressionante, isso chega a impressionar o que eles fizeram, né? A gente, preparando essa reportagem, que vai ao ar daqui a pouco, a gente fez um perfil desses dois policiais. Um deles, inclusive, Henrique, o Gustavo, que é esse homem que aparece com uma blusa mais clara, ele tem pelo menos 3 especializações.
Uma delas é sobre inteligência estratégica. E isso, no currículo dele, também chama bastante a atenção. Ele é agente de custódia e o outro policial, mais novo, que estava com roupas escuras, ele foi identificado como Victor. Ele está lotado na DCA. Agora, depois dessa nota atualizada da Polícia Civil, deve ficar afastado aqui das ruas, mas segue trabalhando. Ele deve trabalhar aí administrativamente em trabalhos internos da Polícia Civil, mas toda essa história ganha uma repercussão imensa. História essa que começou ontem na altura da 115 Norte por causa de uma batida de trânsito. O homem de 42 anos estava com o filho a caminho do Parque da Cidade, conforme nós apuramos, e ele teria sido fechado por uma viatura descaracterizada desses dois agentes. Ali aconteceu uma batida, o homem não teria parado, o homem de 42 anos, o publicitário, teria seguido viagem. E quando chegou aqui na altura da 112, exatamente onde nós estamos, com toda essa movimentação de comércio, movimentação de muitas pessoas, câmeras de segurança espalhadas para todo lado, esses policiais conseguem fazer essa abordagem e eles param o motorista e ignoram o fato de que havia uma criança de 5 anos dentro daquele carro. Bom, a gente acompanhou esse trabalho da polícia da 5ª Delegacia, porque todo mundo foi mandado para lá e a gente estava no momento em que essa ocorrência estava em andamento. O homem foi detido, ficou preso, ele assinou um termo, foi liberado por volta das 7h30 da noite, a criança foi resgatada ali, depois a mãe conseguiu buscar essa criança que ficou recebendo atendimento aqui mesmo, na 112, por pessoas completamente desconhecidas, mas essa criança já está bem. O pai dessa criança também chegou a conversar com a nossa reportagem, a gente tem um áudio dele. Agora há pouco eu falava com ele também por mensagens. Ele disse que hoje o dia foi muito cansativo e ele pretende agora tirar a noite para descansar com o próprio filho e, claro, vendo toda essa repercussão, e ele ainda deve responder, segundo a Polícia Civil, por 3 crimes: resistência, evasão, que é a fuga do local de acidente, e dano ao patrimônio. Henrique. Josi, nós ouvimos o motorista. Vamos ouvir o relato dele. Aperta o botão. Eu vim entrando pelo chão norte, ali na altura da 115, vinha pela faixa da esquerda e esse carro, completamente descaracterizado, apareceu em alta velocidade pela faixa do meio e, de repente, ele entrou na minha frente e começou a pisar no freio bruscamente. Tanto que, em um momento, ele pisou mais bruscamente, eu tinha buzinado tudo, ele pisou no freio querendo provocar uma colisão mesmo. E aí houve um contato, foi um mínimo de contato. Nisso eu fiquei assustado, né? Porque a gente sabe o tanto de maluco que tem no trânsito hoje em dia e que podem fazer com a gente vê toda hora essas brigas de trânsito, né? Então eu desviei dele pela direita, acelerei e fui embora. Peguei a saída rumo à tesourinha ali da 114. E aí então eu me esquivei dele de novo e tentei fugir, porque eu não sabia do que se tratava no momento. Só nesse momento que daí eu ouvi uma sirene, que também não dava para identificar de onde estava vindo. Afinal, eu estava num momento, estava nervoso, com medo, né? Um carro me fechando, querendo me jogar pela tesourinha, né? Nem sabia de onde estava vindo a sirene. Então me esquivei de novo e continuei indo pelo eixo W, até que eu comecei a perceber tudo e percebi que a sirene deve estar vindo dali. Deu ruim, alguma coisa aconteceu aqui. Então eu me dirigi até a 112, onde eu pudesse parar com um pouco mais de segurança e descer do carro e me explicar e resolver toda a situação. E nisso aí tá as imagens que todo mundo já fez lá na quadra, né? Que foi o jeito que eles desceram e vieram me abordando, xingando, que eu bati numa viatura e que eu estava preso, e eu pedindo que alguém me ajudasse a, pelo menos, a acudir meu filho, que eu pelo menos pudesse avisar a mãe dele que estava acontecendo aquilo e que ela pudesse vir pegar ele. E a todo momento eles me ignoraram. Você devia ter pensado nisso antes de acelerar, com seu filho dentro do carro e tudo mais. E a partir de agora eu não quero que isso se torne mais problemas. Eu tô preocupado com isso, eu fico preocupado com o que pode acontecer. Esse agente, ele
Como vocês podem ver nas imagens que circularam, ele foi bem alterado. Eu não levantei minha voz em nenhum momento, eu sempre saí numa boa, querendo resolver a situação. Ô Josi, você que conversou com ele também, a gente percebe claramente que ele admite que errou, não é? Ele admite, ele cometeu um erro realmente no trânsito da nossa cidade. Mas daí, do erro dele até o que aconteceu em seguida, há uma distância muito grande, não é? O comportamento desses dois policiais sai um pouco do limite da ação deles, não é? Pelo menos esse é o entendimento que especialistas todos estão tendo, né? Mas ele, de certa maneira, admite que poderia, mas ele ficou assustado, né? Você que conversou com ele pode nos contar melhor sobre isso. Ele se assustou muito com o avanço desse carro, que ele não sabia que era da polícia, contra o carro dele, né? Pelas imagens que a gente pode ver e analisar, e a gente vem trabalhando e analisando essas imagens desde ontem, Henrique, e também de acordo com os posicionamentos que a gente já apurou e já recebeu de várias entidades, de vários órgãos públicos e até da própria governadora em exercício, a gente pode notar que essas ações são totalmente desproporcionais, ainda mais porque são duas pessoas contra uma, inclusive uma criança dentro do carro, que é o maior problema disso tudo. Inclusive, quando a OAB manda nota, quando o Ministério Público pede providências e a Polícia Civil também, o que a gente pode notar? A gente pode notar que está todo mundo preocupado com essa criança em relação ao abuso de autoridade e o abandono de incapaz que pode ter acontecido aqui ontem, no meio da tarde. Então, é justamente a criança a maior preocupação e também essa situação um pouco desproporcional. A gente não costuma fazer esse tipo de julgamento, a gente traz os fatos como eles são, com todas as versões, inclusive com a versão da Polícia Civil, com várias versões envolvidas nesse caso, mas como você mesmo disse, não dá para brigar com a imagem, Henrique. Sem dúvida nenhuma, a presença da criança nessa cena é a grande preocupação de todos. E a forma como os policiais agiram, não é, ô Josi? Porque depois que se descobre que eles ainda atuam na delegacia de menor e adolescente, isso se agrava ainda mais. Eles não dão um mínimo carinho, a mínima atenção àquela criança, que o pai toda hora falava para eles, segundo testemunhas, meu filho, meu filho, meu filho. E hoje, ô Josi, a família acaba liberando, até me arrepio, um relato da criança de 5 anos de idade, da forma como ela assistiu o desespero do pai. É um relato impressionante, não é, Josi? Impressionante. É um relato impressionante, Henrique. Ele narra toda essa situação e se a gente puder comparar com as imagens, ele narra direitinho. Apesar de 5 anos, apesar de ter 5 anos de idade, ele consegue narrar e ele diz ali o tempo em que tudo pode ter acontecido, em que tudo aconteceu. Foi o que ele disse também para a mãe assim que eles se encontraram. Agora, o bom disso tudo é que ele encontrou pessoas boas no caminho dele. Essas pessoas que estavam aqui, que presenciaram toda essa situação e que acolheram essa criança até a chegada da mãe dessa criança. Ele fica assustado, inclusive, com o barulho de sirene, de ambulância, fica realmente assustado com a integridade física do pai dele. A gente pode ouvir o que esse menino de 5 anos disse. Nós temos esse áudio, vamos ouvir. Nós vamos ouvir, mas antes eu queria fazer aqui uma advertência nessa grande audiência do nosso Cidade Alerta. Prepare o seu coração para o que você vai ouvir agora. É realmente um relato impressionante o que foi vivenciado por essa criança de apenas 5 anos de idade. Aperta o botão. O carro não estava identificado, ele só foi andando como se fosse alguma pessoa normal, mas era a polícia. Falou um monte de prender, bateu nele, deu cabeçada, jogou ele no chão. Aí alguém me pegou e pôs ali e depois ele foi jogado no porta-malas do Jeep e foi levado para a delegacia. Veja, gente, esse relato impressionante foi autorizado pela mãe.
por isso que estamos exibindo. E é um relato impressionante e que evidente, não é, Josi? Tenho certeza que a família, a partir de agora, vai estar cuidando da saúde mental dessa criança, porque não vai ser fácil para ele se encontrar ou ver uma ação policial nas ruas a partir de agora. E com certeza ele vai precisar de um acompanhamento para que ele possa entender isso melhor um pouco lá na frente, não é? Agora, ô Josi, você falou que a OAB e o Ministério Público também se manifestaram. O que diz o Ministério Público? Porque a OAB eu estou preparando aqui, já eu tenho um vídeo da OAB do Distrito Federal sobre essa questão. Mas o Ministério Público, o que diz o Ministério Público? Henrique, o Ministério Público foi acionado por diversas entidades e órgãos aqui do Distrito Federal que pediram uma apuração do Ministério Público. E o Ministério Público respondeu, disse que realmente deve haver essa apuração por parte da Polícia Civil, um inquérito e também um processo administrativo para apurar a conduta desses dois policiais, desses dois agentes de polícia que estão lotados na Delegacia da Criança e do Adolescente. Um nessa parte de custódia de presos, que é o Gustavo, e o outro, que é o Victor, que está lotado como agente de polícia. Ele, inclusive, assumiu esse cargo recentemente. Ele assinou a nomeação dele em novembro do ano passado. Está lotado na DCA, trabalha há pouco tempo como policial civil e se envolveu nessa abordagem junto com um colega. Abordagem essa que ganha essa repercussão pela forma com que foi feita.